Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje estarei ministrando sobre um tema muito importante. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar. Isso nos ajuda a levar o Evangelho de Cristo. E lembrando que o nosso conteúdo aqui é bíblico, é falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e explicar as Sagradas Escrituras. Uma hora ensinando as revistas da nossa querida escola dominical, pregações, temas importantes e outros estudos. Então seja bem-vindo. Hoje falaremos de um tema muito importante, as abominações do templo. O texto áureo ou texto ouro está escrito assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, versículo de número 6. Nesse versículo temos aqui duas perguntas que Ezequiel recebe, na visão aqui do capítulo 8. E na visão, ele tem aqui uma revelação grande, importante, mas verá ainda maiores abominações, algo pior do que ele estava vendo. A verdade prática, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Então temos que tomar muito cuidado como atalaias de Deus para não deixar os pós de arroz, aquelas sutilezinhas de Satanás entrar nos nossos cultos. Os nossos cultos têm que ser bíblicos, guiados pelo Espírito Santo, culto, sacrifício vivo ao Senhor. Os objetivos da lição são três. Primeiro, expor a visão do capítulo 8 do livro. Então, meu amado aluno, meu amado ouvinte, você tem que ler o capítulo 8, todo do livro de Ezequiel. Então você leia na Bíblia, você escute. Sim, pastor Daniel, sim, escutar. Hoje nós temos a Bíblia em áudio, é importante, leia e acompanhe também a leitura. É muito importante você dominar o capítulo 8. Então leia uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário. Amém? Por quê? Porque, primeiro ponto, vamos expor a visão do capítulo 8. E numa sala de aula, em 45 minutos, não tem como explicar todo o livro. Então, se você lê o capítulo, você relê o capítulo, a sua mente estará aberta, pronta para esta aula. O segundo ponto é destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. O ponto 3, ou terceiro objetivo, trata a respeito do ritual de Tammuz e dos adoradores do sol. Então a palavra-chave aqui é idolatria. Primeiro ponto aqui, nós precisamos entender que Ezequiel inaugurou esse estilo do Antigo Testamento. O que é isso? A literatura apocalíptica, símbolos, sonhos, visões. E no capítulo 7, capítulo 8, Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. A idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Deus revelou as abominações chocantes num lugar santo. Então, ao longo das Escrituras, percebemos os povos que praticavam idolatrias variadas. Por isso que a palavra-chave aqui é idolatria, algo que abomina, é abominável
diante dos olhos do nosso Deus que é santo. Então, Deus em forma de animais, deuses com aspectos humanos, desde 1446 a.C., vemos cultos, registrados na Bíblia de adoração, de forma de idolatria, cultos pagãos. E na modernidade, nos dias de hoje, Satanás traz uma idolatria com novas formas e estilos. O que é isso? Uma nova roupagem. É diferente, mas com sutilezas que levam ao mesmo pecado, ao mesmo dano que entristece ao Deus Santo, ao nosso Deus, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Então, sobre a visão do capítulo 8, depois de 14 meses da primeira visão da carruagem da glória de Deus, Ezequiel capítulo 1, versículo 2, Ezequiel aqui tem a segunda visão, onde viu as abominações, praticadas no templo. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. A cidade de Jerusalém e o templo ainda não haviam sido destruídos. Se você ler o capítulo 8, versículo 1, você vai ver assim: sucedeu, pois, no ano sexto ano. E olha só, então o templo ainda não estava destruído. Deus anuncia sua ira e o que vai acontecer sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Então aqui no primeiro ponto, no segundo tópico, as visões das abominações no templo. Preste atenção aqui. Deus mostra fatos que estão acontecendo no ato da revelação preterista, Deus também mostra o que ainda vão acontecer, o que vai acontecer a curto, médio e longo prazo, e até no contexto escatológico. É uma visão futurista. Então Deus está mostrando a Ezequiel o que estava acontecendo, o que iria acontecer, e aqui também uma visão escatológica, futurista. No terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui como entender as visões de Deus. Então Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Então ele estava na Babilônia. Deus toma Ezequiel numa visão e leva ele para Jerusalém. Me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Deus mostra 4 dos oficiais do templo e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria. Olha que coisa abominável diante dos olhos de Deus. Então a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Tópico 2, então primeiro ponto, você lê no versículo 1 ao versículo número 4, eu estou olhando para o lado que minha Bíblia está aberta aqui, você consegue entender, compreender a visão do capítulo 8. No tópico 2, sobre as abominações, olha só. Primeira coisa, a imagem de ciúmes. Eis que da banda do norte, à porta do altar, estava ou está a imagem de ciúmes. A entrada, Ezequiel capítulo 8, versículo 5. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de Azera, Está no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 3 ao versículo de número 7. Imagem de ciúmes se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Então, quando você fala prostituição aqui na visão do livro de Ezequiel, está falando de idolatria. Quando a nação de Israel deixa de adorar o único Deus para adorar falsos deuses. Uma hora adorando a Deus, uma hora adorando falsos deuses. Imagens, Então aqui nós temos o culto aos animais
e aos répteis. O profeta Ezequiel precisou cavar um buraco na parede para ver o que estava passando, né? Estava se passando, né, no outro lado do templo. Ezequiel capítulo 8, versículo 7 e versículo 8. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda a sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Ezequiel capítulo 8, versículo 10. A zolatria, né, significa adoração a animais, aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam, né, forma do poder divino. Então essa prática de idolatria, de culto, de prática abominável, era algo semelhante à idolatria, ao paganismo do povo egípcio. No ponto 3 aqui nós temos os 70 anciões. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles. Estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia nuvem de incenso. Então aqui a palavra ancião significa idoso. No Novo Testamento, no hebraico, mais velho. Ancião é usado ainda para príncipes, líderes na comunidade cristã. Então, esses 70 homens dos anciões da casa de Israel, né, como Jazanias, filho de Zafã, que se achava no meio deles, eles estavam aqui praticando algo, né, que o próprio profeta chama de abominação. Olha só aqui o versículo que nós temos aqui. Seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje, como alguém que se apostatou da fé. Então esses 70 anciãos, eles estavam diante, né, diante deles ali, estavam em pé, diante daquelas pinturas, e cada um na sua mão, prestando ali, né, queimando ali incenso, algo abominável diante dos olhos do nosso Deus. Então as abominações estão ligadas a ídolos, a afronta maior a Deus. É o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Então essas idolatrias, esses pecados, né, a afronta foi maior aqui, porque eles não estavam numa casa desses deuses, falsos deuses, dessas falsas imagens, não. Eram praticadas na casa de Deus, lugar separado para a adoração do único Deus, do Deus Santo, do Deus de Israel. Lembra que Moisés diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Só que agora Ezequiel é tirado da Babilônia em visão, levado para Jerusalém, no templo do Senhor, onde estava acontecendo esses pecados, essas abominações. Então, continuando aqui no ponto 3, né, entendendo as revelações, e aqui nós falamos mais sobre essas abominações, nós temos o ritual, né, o ritual de Tammuz. Ele levou, né, diz assim o texto, capítulo 8, versículo 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava da banda do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando por um Deus falso, que representa uma divindade do sol. Então Tammuz aqui era uma divindade babilônica, Deus da vegetação e dos rebanhos. Olha que absurdo, né? Olha que coisa inimaginável para um povo de Deus. Então a crença pagã era que ele ficava 6 meses morto, no submundo no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Então olha assim, aqui é uma crença, né, falsa,
um ritual aqui do paganismo, que eles achavam que, então aquelas mulheres chorando no templo em favor dessa falsa divindade, eles estavam com esperança em quem? Nessa crença falsa. O que o crente faz? Ele confia apenas em Deus, ele confia no Senhor Deus poderoso. Paulo diz, olha, o Senhor é poderoso para fazer por nós muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, anualmente, aqui falando ainda desse ritual, né, dessa idolatria, dessa prática abominável, anualmente um ritual de lamento pelas carpinteiras em favor de Tammuz, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Olha que coisa absurda. Então parece que as mulheres estavam envolvidas no culto, naquele culto de sincretismo, né? Sincrético aqui, em adoração a Javé e ao mesmo tempo ao falso Deus, uma falsa imagem. Que Deus nos livre deste mal. Pastor, como a igreja vai fugir disso? Participando dessa lição, lendo esta lição, lendo a Bíblia, sendo cheia do Espírito Santo e cuidado com as sutilezas de Satanás. O culto, o falso culto, ele não chega de uma vez. Esses ritos aí não chegam de uma vez, é sutilmente. Eu já vi histórias aí de igrejas que no Natal o pastor coloca uma árvore de Natal gigante. Então, olha só o absurdo, né? Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome desse deus Tammuz, né? Junho e julho. Ponto 2 do terceiro ponto, espero que você esteja compreendendo essa lição. Como sempre, eu estou rouco e às vezes forço a voz para que você me entenda com clareza. Então, desde já, peço perdão se não estiver chegando para você com perfeição a minha voz. E quando eu fico rouco, eu como um pouquinho alguma palavra. Mas espero, em nome de Jesus, que você esteja entendendo, compreendendo essa lição. Amém? Os adoradores do sol, ponto 2 do terceiro ponto. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, no altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Capítulo 8, versículo 16. Olha que absurdo. Ezequiel aqui viu 25 homens de costas para o templo, virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta clara ao único e verdadeiro Deus. Todo esse ritual às falsas divindades revela apostasia generalizada, né? Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Segundo a Crônicas, capítulo 36, versículo 16, nós temos aqui a resposta. Por que Deus permitiu a destruição do templo? Por que Deus permitiu a destruição de Jerusalém? Porque estava generalizado aqui a idolatria, né? A afronta a Deus. Meus amados irmãos, não sejamos homens de Deus apenas quando estivermos com o microfone na mão. Não, 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 não. Seja homem de Deus, mulher de Deus, para denunciar o pecado. A aliança política, né, da igreja com políticos comunistas que são a favor do aborto, da eutanásia, do homossexualismo, diga não, não aceite, porque Deus está com os olhos bem abertos para a sua santa igreja. E você é um fiel. Amém? Terceiro ponto do terceiro tópico, nós temos aqui os anciãos na casa do profeta.
Parece que os anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento nenhuma liderança espiritual centralizada. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel, Ezequiel capítulo 14, versículo 1 ao 3, e Ezequiel capítulo 20, versículo 1, temos aqui essa explicação. Há quem afirme que os anciãos não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procurava Ezequiel para se manterem informados. Isso parece pouco provável, né? Ezequiel capítulo 14, versículo 4 e versículo 5. Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém, nós temos em Jeremias capítulo 29, versículo 20 e 22. Então aqui Tammuz era, uma cultura do egípcio, um falso deus, uma falsa divindade egípcia. O Sol era cultuado na Babilônia e no Egito, e aqui vimos algo abominável no capítulo 8, que era uma idolatria, culto pagão realizado no templo, na casa que foi construída para a adoração do único e do verdadeiro Deus. Na conclusão desta aula, dentre diversos tipos de idolatrias que pode estar presente em nós e entre nós, vamos destacar aqui 4. Primeiro, a aspiração excessiva de títulos. De ouvir uma frase que pastores gostam muito de títulos. Uma vez participei de um culto onde gastaram 50 minutos apenas para elogiar pastores, com placas, medalhas e troféu. Separaram 15 minutos para a gloriosa pregação da palavra de Deus. Não sou contra honrar pastores, não sou contra honrar quem trabalha, mas o culto é destinado, é dado apenas a Jesus Cristo. Então cuidado, com a busca excessiva de títulos. Uma vez eu recebi um vídeo, de oração, esses irmãos que gostam de se filmar orando, algo que eu sou totalmente contra. E ele não orava, orava filmando, ele filmava o certificado dele. Então todas as vezes que ele orava, filmava ali nas redes sociais, ele nem mostrava o rosto dele, mostrava o título, o certificado. Isso é um tipo de idolatria, algo abominável. O segundo, a tendência ao fanatismo por artistas gospel. Fanatismo, a idolatria, por cantores gospel. Isso é uma forma de idolatria, algo abominável. Terceiro, apego a ensinos que satisfazem certos comportamentos contrários à Bíblia. E hoje está cheio de pregadores pó de arroz, dizendo que você é o centro, dizendo tantas mentiras só para te agradar, e você passa a gostar desses pregadores pó de arroz, porque eles fazem cafuné no seu ego, e isso é abominável ao Senhor. Quarto, a autoexibição ou a autolatria, a pessoa que se adora, que se acha, que se sente. Meu irmão, entenda isso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A glória é para Ele. Um dia um irmão falou: pastor Daniel, Deus falou comigo que Ele vai soprar o meu nome nos 4 cantos da terra. E eu disse: meu irmão, o nome que tem que ser soprado nos 4 cantos da terra é o nome de Jesus. E quem tem que fazer isso é os pregadores, falando de Jesus e não deles. Olha só que coisa maravilhosa. Então nós aprendemos com as 4 cenas do pecado, que um Deus santo não tolera o pecado. Então naquelas cenas que nós vimos ali, da idolatria, das mulheres chorando,
mostra claramente que Deus é santo e ele não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Meus amados irmãos, passamos aqui 25 minutos falando sobre abominações, aquilo que desagrada a Deus, é uma afronta a Deus. Busquemos a santidade. Ame a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração. Em nome de Jesus. Creia no que eu vou te falar agora. Aquele que há de vir virá e não tardará para buscar a sua igreja. Permaneça firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a congregação que você reúne. Eu oro em favor da sua vida. Que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado por sua presença aqui nesta aula. Muito obrigado a você que se inscreveu. Muito obrigado a você que está compartilhando. Continue orando por mim, porque eu vou continuar orando por você. Amém? Fique com Deus.